o clima no Corinthians explodiu. Rodrigo Garro perdeu a paciência dentro do vestiário depois da partida. Memphis Depay segue sem dar uma resposta sobre a renovação e, enquanto isso, a diretoria tenta correr contra o tempo para fechar a contratação de Caio César. E o que está acontecendo nos bastidores preocupa muito o torcedor, porque uma dessas situações pode mudar completamente o restante da temporada do Timão. Durante os próximos minutos eu vou mostrar por que Garro saiu completamente revoltado, o verdadeiro motivo da demora de Memphis para renovar e como o Corinthians está tentando encontrar uma solução mesmo vivendo um dos momentos financeiros mais complicados dos últimos anos. E pode acreditar, tem detalhe nessa história que pouca gente está comentando. Vamos começar pelo assunto que mais chamou a atenção depois da partida: Rodrigo Garro. As imagens já mostravam um jogador muito irritado quando deixou o gramado, mas o que aconteceu nos bastidores foi ainda mais pesado. Segundo as informações divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho, Garro discutiu com um dirigente do Corinthians dentro do vestiário logo após o jogo. O ambiente ficou bastante tenso. E agora o motivo dessa revolta começa a aparecer. Garro sofreu um trauma justamente no pé direito. E não foi qualquer pancada, foi exatamente o mesmo pé que já havia causado muita preocupação anteriormente. Isso aumenta o receio de todo mundo no Corinthians. Porque quando um jogador volta a sentir problemas em uma região que já sofreu lesões importantes, o alerta naturalmente fica ligado. O pior é que Garro vinha crescendo muito de rendimento nas últimas partidas. Depois da chegada de Fernando Diniz, muita gente voltou a enxergar aquele meia decisivo que consegue mudar um jogo com um único passe. E justamente quando parecia recuperar seu melhor futebol, surge mais um problema físico. Isso muda completamente o planejamento da comissão técnica. O Corinthians perde criatividade, perde qualidade no último passe, perde organização ofensiva e principalmente perde um jogador que vinha assumindo protagonismo dentro da equipe. Só que existe um detalhe que torna essa história ainda mais preocupante. Porque a discussão no vestiário aconteceu exatamente em um momento em que vários atletas deixaram o campo reclamando de dores. Isso aumentou ainda mais a tensão nos bastidores. E essa situação levanta uma pergunta que muitos torcedores começaram a fazer. Será que tudo isso poderia ter sido evitado? Porque quando vários jogadores começam a sofrer problemas físicos em sequência, é impossível que ninguém passe a questionar o que está acontecendo internamente. Mas segura essa informação, porque o assunto Memphis Depay pode ser ainda mais complicado. Se você está acompanhando essa novela diariamente, provavelmente já percebeu que a renovação de Memphis continua longe de um desfecho. Muita gente chegou a acreditar que o anúncio sairia rapidamente, mas isso simplesmente não aconteceu. Até agora, o atacante ainda não deu o sinal verde para assinar. Segundo as informações dos bastidores, o staff do jogador continua analisando todas as cláusulas enviadas pelo Corinthians. Ou seja, não houve uma resposta definitiva. A única informação repassada ao clube foi que o contrato ainda está sendo avaliado. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque quando uma negociação demora tanto, naturalmente começam as dúvidas. Será que existe alguma cláusula que desagradou o jogador? Será que ainda haverá mudanças? Ou será que essa novela vai durar muito mais do que o torcedor imaginava? Outro ponto que continua travando essa negociação envolve os exames médicos. O Corinthians mantém sua posição. Primeiro quer que Memphis realize todos os exames. Só depois disso pretende concluir a assinatura. Já o lado do jogador continua resistente em relação a esse procedimento. E enquanto ninguém cede, a negociação permanece parada. Só que existe outro detalhe importante que praticamente ninguém percebeu. E ele muda completamente a estratégia do Corinthians. O que mudou nos bastidores é que o Corinthians ganhou um pouco mais de tranquilidade para conduzir a negociação com Memphis. Isso porque, segundo as informações divulgadas, o clube consultou a CBF para entender como funcionaria a situação caso a renovação demorasse mais do que o esperado. A resposta deu um certo alívio à diretoria. Na prática, isso significa que não existe mais aquela pressão para resolver tudo imediatamente. Por um lado, isso reduz a correria, mas, por outro, prolonga ainda mais a ansiedade da torcida, porque cada dia sem uma definição abre espaço para novas especulações. E você já deve ter percebido como isso funciona no futebol. Basta um dia sem novidade para surgirem rumores de todos os lados. Uns dizem que está tudo certo, outros afirmam que a negociação esfriou. Enquanto isso, a única realidade é que Memphis ainda não assinou. E isso faz com que a novela continue aberta. Agora imagine o cenário. O Corinthians precisa de estabilidade, precisa passar confiança ao elenco.
Precisa mostrar que tem um planejamento claro para a sequência da temporada. Só que uma negociação importante parada acaba gerando insegurança, principalmente quando estamos falando de um dos maiores nomes do elenco. Mas enquanto essa situação segue indefinida, a diretoria trabalha em outra frente. E é justamente aí que entra um nome que pode movimentar o mercado do Corinthians. O alvo da vez é Caio César. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, a diretoria não desistiu de buscar reforços. Pelo contrário, ela procura alternativas para conseguir fechar o negócio sem comprometer ainda mais as contas do clube. Segundo as informações dos bastidores, o Corinthians iniciou conversas para tentar contratar Caio César de forma parcelada. A estratégia é simples. Em vez de fazer um pagamento elevado de uma única vez, o clube tenta construir um acordo que caiba no orçamento atual. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que a diretoria acredita no potencial do jogador. Segundo, que o Corinthians sabe que precisa reforçar o elenco para manter um nível competitivo até o fim da temporada. Mas essa negociação está longe de ser simples. Os valores envolvidos são altos. Além disso, qualquer acordo precisa ser muito bem planejado para evitar novos problemas financeiros no futuro. E aí surge uma pergunta importante. Vale a pena fazer mais um investimento parcelado? Ou o clube deveria esperar um momento financeiro mais estável antes de assumir outro compromisso? É uma discussão que divide opiniões. Tem torcedor que acredita que o Corinthians precisa aproveitar qualquer oportunidade para fortalecer o elenco. Outros defendem que chegou a hora de colocar a casa em ordem antes de pensar em novas contratações. Uma coisa é certa, se Caio César realmente chegar, a expectativa será enorme. Mas até isso acontecer, a negociação ainda deve passar por várias etapas, e qualquer novidade pode mudar completamente o rumo dessa história. Na minha opinião, esses três assuntos mostram exatamente o momento que o Corinthians está vivendo. De um lado, um jogador importante como Rodrigo Garro volta a preocupar por causa de um problema físico e ainda protagoniza um momento de tensão nos bastidores. Do outro, Memphis Depay continua analisando a renovação e deixa a torcida sem uma definição sobre o futuro. Enquanto isso, a diretoria tenta encontrar soluções no mercado para reforçar o elenco, mesmo convivendo com limitações financeiras. O torcedor quer respostas, quer estabilidade, quer um time forte dentro de campo, e principalmente quer ver menos problemas fora das quatro linhas. Agora resta esperar os próximos capítulos. Será que Garro vai voltar rapidamente? Será que Memphis finalmente vai assinar? E será que Caio César será o próximo reforço do timão? Essas respostas devem aparecer nos próximos dias, e quando surgirem novidades, você vai ficar sabendo aqui. Se você gosta de acompanhar as notícias do Corinthians de forma direta, sem enrolação e com análise dos bastidores, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma atualização importante sobre o timão. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.